Bom, dando início, tá, à aula de hoje, vamos falar sobre a termoquímica, certo? Fazer uma breve revisão sobre os assuntos que cercam a termoquímica. Bom, dando uma pausa, a gente vai falar um pouquinho sobre os assuntos do teste da segunda unidade, tá? Irão cair termoquímica, tá? Poder calórico dos alimentos, como medir a quantidade de caloria, processos exotérmico e endotérmico, que a gente vai já ver nesse slide, entalpia e equações termoquímicas, tá? Esses serão os assuntos que irão cair na nossa avaliação. Bom, termoquímica é o assunto de hoje, tá? A termoquímica, ela é a parte da química que estuda a quantidade de calor, ou seja, a energia envolvida nas reações químicas, tá? Quando uma reação libera calor, ela é classificada como exotérmica. A absorção de calor em uma reação faz com que ela seja endotérmica, tá? A termoquímica, ela estuda também as transferências de energia em alguns fenômenos físicos, tais como as mudanças de estado da matéria. Bom, termoquímica e calor. Nas reações químicas podem haver absorção ou liberação de energia. Essa transferência de calor é feita a partir do corpo que tem a temperatura mais alta para aquela que possui a temperatura mais baixa, tá? Aí na imagem eu tenho a transferência de calor do corpo quente, que é A, para o corpo frio, B, tá? Vale lembrar que o calor também é chamado de energia calorífica, tá? É um conceito que determina a troca de energia térmica entre os dois corpos, tá? E aí, quando chega no final, atinge o equilíbrio térmico. É estabelecido quando os dois materiais atingem a mesma temperatura. No caso, é o último, é o terceiro desenho, tá? Que está em roxo. Bom, reações endotérmicas e exotérmicas, tá? Chama-se a reação endotérmica a reação em que há absorção de calor. Dessa forma, um corpo absorve calor do meio em que ele está inserido, tá? É por isso que a reação endotérmica provoca uma sensação de resfriamento. Por exemplo, ao passar álcool no braço, o braço ele vai absorver o calor dessa substância, tá? Mas ao assoprar para o braço depois de ter passado o álcool, sentimos um friozinho, sensação que é o resultado da reação endotérmica, certo? Como mostra aí na imagem, eu tenho uma reação endotérmica absorvendo calor, tá? Do meio. Bom, já a reação exotérmica é o inverso. Trata-se da liberação de calor e assim a sensação de aquecimento, tá? No acampamento, as pessoas se colocam junto de uma fogueira para que o calor liberado pelas chamas aqueçam a quem está à volta, tá? Então, aí eu tenho um fluxo de calor, tá, das reações exotérmicas, ou seja, liberando calor. As trocas térmicas também acontecem nas mudanças do estado físico. Ocorre que na mudança do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, o processo é endotérmico, tá? Dessa maneira oposta, é exotérmica a mudança do estado gasoso
para o líquido e do líquido para o sólido, ok? Já na entalpia, a entalpia, que é representada pela letra H, tá? É a energia trocada nas reações de absorção e de liberação de energia, respectivamente endotérmico e exotérmico, tá? Não existe um aparelho que seja capaz de medir a entalpia. Por esse motivo, mede-se a sua variação, tá? Que é o ΔH. O que é feito considerada a entalpia do reagente, tá? A energia inicial e a entalpia do produto, que é a energia final, tá? Aí eu tenho os tipos de energia mais recorrentes são entalpia de formação, que é aquela energia absorvida ou liberada necessária para formar um mol de uma substância. Entalpia de combustão, que é energia liberada que resulta na queima de um mol de substância, e entalpia de ligação, que é a energia absorvida na quebra de um mol de ligação química no estado gasoso. Enquanto a entalpia mede a energia, a entropia mede o grau de desordem das reações químicas, tá? Então, só recapitulando, tá? A entalpia, que é o ΔH, ela nada mais é do que a quantidade de energia que se encontra nas substâncias e que pode ser alterada mediante as reações químicas, tá? Que, como eu falei, elas podem ser endotérmica ou exotérmica, tá? E que a gente não vai calcular a entalpia, mas a gente calcula a variação. Porque não é possível calcular a energia contida em uma substância, mas sim a variação da entalpia mediante as suas reações, tá? Para esse cálculo, foi estabelecida a entalpia padrão, que é igual a zero, tá? O H é igual a zero. Nessa forma padrão, a substância pode ser comparada pois se encontra uma temperatura de 20 graus Celsius sob a pressão atmosférica de 1 atm, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho mais adiante na lei de Hess, para entender como é que funciona a fórmula e como é que calcula essa entalpia, certo? Bom, e qual é a relação, que eu citei aí o nome da entropia? Qual é a relação entre entalpia e entropia? A entropia, tal como a entalpia, é uma grandeza física, tá? Enquanto a entalpia mede a energia, a entropia ela mede a desordem das reações químicas, certo? Como eu já tinha mencionado, só para reforçar mais. Bom, aqui eu tenho uma sequência de atividades, tá? Para ser respondida sobre essa questão da entalpia e os cálculos também da entalpia.